O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. E enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começaria a breve reflexão de hoje pela última frase que Jesus acabou de pronunciar. Quem tem ouvidos, ouça. A prática de Jesus com as parábolas é bastante frequente. Na época dele, não existiam as indústrias como no nosso mundo de hoje, mas as profissões mais comum eram aquelas ligadas à natureza: semeadores, agricultores, pescadores, pastores. Por isso, quando Jesus usava como exemplo estas profissões, todo mundo conseguia entender direito. O semeador, no caso prático de hoje, não gostaria nunca perder nem uma sementinha do que ele coloca na terra, porque também aquela tem o seu valor, o seu custo, mas gostaria que todas as sementes encontrassem uma terra boa, a umidade, a influência do sol, o valor também da água, etc. Porque quando uma semente está num bom terreno, é obrigada a dar também um bom fruto um dia, né? Um pouco de paciência, porque não é de um dia para outro, mas temos certeza que o que nós semeamos vai dar o fruto. Naturalmente, quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, muita gente entendeu na hora, mas é suficiente ler o que vem depois deste trecho do Evangelho para entender uma outra coisa até meio curiosa. Quando chegaram em casa, diz o Evangelho, os apóstolos perguntaram: Mestre, mas o que é que o Senhor quis dizer com aquela parábola, esta aqui do semeador? E Jesus explicou numa linguagem muito clara e explícita. O semeador é Deus que semeia a palavra, e qual é o efeito da palavra de Deus na vida de cada um de nós. É aí que começam, né? Ou não encontra um bom terreno, ou tem
o sol que queima, os espinhos, ou passa o passarinho por aí, paf, já come, etc. Isto é a nossa reação diante da palavra de Deus. O que ela produz? Sabemos, é palavra, como se diz, de vida eterna. Ótimo! Sabemos também que o mesmo Jesus falou que nenhuma vírgula, não só palavra da Bíblia, pode ser manipulada ou modificada. Ótimo! Mas será que nós gostamos de ouvir e de ler a palavra de Deus? A Bíblia, com certeza, não falta na casa de ninguém. Mas quem de nós tem o hábito de dedicar um tempo hábil para uma reflexão? Pode ser sobre o mesmo evangelho do dia, ou ter a Bíblia à disposição para uma meditação e gostar desta palavra, porque depende exatamente do estudo e do conhecimento da palavra de Deus, o crescimento da nossa vida cristã. Diz um antigo e sempre válido provérbio que o amor aumenta através do conhecimento. Precisamos conhecer para amar. E isso vale também diante das pessoas e diante de Deus. Precisamos conhecer um pouco mais. Pelo contrário, o que está acontecendo? Temos todos os olhos para enxergar e a inteligência para fazer uma reflexão. No 2000 anos de história cristã, esta frase, esta parábola de Jesus encontrou e encontra até hoje muita dificuldade para ser assimilada. O que eu quero dizer com isso? Nasceram várias religiões, onde se louva a Deus, e que Deus seja sempre louvado, né? Mas não em sintonia com a única igreja fundada por Jesus. Com todo o respeito e o amor e o carinho e a caridade com o qual devemos sempre tratar com os nossos irmãos que não compartilham 100% a nossa fé, usamos de uma maneira virtual, um pensamento. Imaginamos de dar uma palestra para todos os pastores destas igrejas, fazendo uma só pergunta: quem é que fundou a vossa igreja? Se forem pessoas humildes, nunca poderia responder: foi Jesus. Porque Jesus não criou igrejas paralelas, mas uma só igreja, chefiada pelo apóstolo Pedro, primeiro Papa, até hoje Papa Francisco. Número 266 foram os papas até hoje. E a igreja se mantém uma, católica, santa e apostólica. São as qualidades que nós professamos toda vez que rezamos o nosso credo. Então, nesta página do Evangelho do Semeador, pode transformar-se num exame de consciência e estudar por quê. Digamos, esta palavra produz pouco. Aqui fala de 30, 60 ou 100 por um. Na verdade, Padre, produz até menos, porque alguma coisa não está certa. Por exemplo, não me encontro, não estou bem com Deus. Preciso dar um jeito para modificar a minha estrutura. Ou, às vezes, deveria estar aqui Santo Agostinho para explicar melhor o que a gente pede através de uma oração. Parece que Deus não está atendendo. Não que fique surdo, Deus nos conhece, mas Ele faz questão de dar para nós o que nós pedimos
quando estamos bem com Ele, quando pedimos coisas boas e quando pedimos com humildade. Aí sim que nós poderemos experimentar a bondade de um Deus que nunca nos deixa sozinhos e nunca nos abandona. Mas, sobretudo, poderemos notar que se há uma coisa ou um título que Deus não gosta de receber da parte nossa, é de ser quebra-galho. Tantas vezes, quando as coisas vão de acordo com os nossos projetos, não tem espaço para Deus. De repente, porque temos um problema em casa, ou recebemos uma ligação telefônica de um acidente com vítimas de nossos parentes, ou uma prova para superar, etc. Aí pronto, recorremos aos santos, encomendamos missa, ligamos para a irmã Luísa, ligamos para o Padre Eduardo, para o Padre Guido também. Tudo bem, a oração sempre tem o seu valor, mas olha que Deus não gosta desse título, porque Ele acompanha a nossa vida 24 horas por dia. Então, gente, saibamos nós também sermos semeadores, apreciando não somente o zelo com o qual o verdadeiro semeador prepara a terra e depois lança as sementes, mas também confiando que quando cai num bom terreno, a semente vai dar um bom fruto um dia, né? Isto é que sejamos nós também 100% pessoas capazes de entender esta linguagem e de não perder nenhuma semente. Alguém poderia dizer, padre, numa imagem assim mais prática, nós deveríamos ser sementes, mas poderíamos também ser semeadores, sim. A nossa família é um campo de trabalho onde semeamos a palavra de Deus. O nosso ministério sacerdotal é outro campo de serviço, onde ensinamos as coisas de Deus e nos preocupamos pela vida, sobretudo para a característica sacramental da vida. Olha como é importante sentir-se ao mesmo tempo sementinhas, mas também semeadores. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal dos seus filhos. Pelo contrário, queremos que reine sempre a paz, a harmonia, a serenidade, a solução dos problemas, até nas divergências do caráter de cada um. E isso acontece quando nós estamos sempre em sintonia com um Deus, nosso Pai, Divina Providência, pessoa da casa e, sobretudo, nunca deixemos passar um dia sequer sem transformar até as nossas obras num gesto de verdadeiro diálogo com um Deus que é o nosso grande amigo. Seja louvado Jesus Cristo.